Fala família, passando aqui para conversar com vocês sobre a melancólica participação no Campeonato Mundial. Vamos falar do todo, vamos falar dos dois jogos e vamos falar, evidentemente, dessa partida contra o Ali. Estou com as minhas anotações aqui. Vou começar falando do jogo, né? O Palmeiras começou o jogo muito mal, 23 erros de passe, né? Esse é um índice muito alto e muitos erros perto da área, né? Muitos erros na saída de bola. O Palmeiras não conseguia jogar, é um time sem intensidade, é um time com dificuldade física clara, né? E um time que o Abel precisa rever alguns conceitos. O primeiro deles, será que o Felipe Melo tem condições de ainda jogar em alto nível por 90 minutos? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, óbvio que talvez ele esteja fazendo, talvez, né, óbvio não, mas talvez ele esteja fazendo a tal gestão de energia quando ele deixa o Danilo e o menino no banco, ok, a gente compreende isso, 72 jogos na temporada, mas a falta de intensidade do Palmeiras, que mesmo assim terminou o primeiro tempo com 8 finalizações contra 5 no gol do adversário, 58, quase 60% de posse de bola, isso não significa quase nada, porque o time não consegue chegar, não consegue se impor, não consegue criar. Existe uma dificuldade muito grande de fazer a bola sair lá de trás do Everton e chegar à frente para a definição, ou do Rony, ou do Luiz Adriano, né? Atuações individuais ruins que comprometem sim o coletivo. O coletivo do Palmeiras caiu, o coletivo do Palmeiras perdeu força. Você não vê mais as jogadas pelos lados, o cruzamento para trás, você não vê mais a jogada em diagonal com a entrada do Rony, ou do Luiz Adriano, ou do próprio Rafael Veiga, aquilo que o time vinha mostrando, que o Abel conseguiu fazer em pouco tempo, pouco mais de 100 dias aí, no comando do Palmeiras. É óbvio que você, claro, eu estou usando essa palavra óbvio, porque é uma muleta, mas é importante a gente frisar isso. É óbvio, de novo, é uma vergonha você, esportiva, você terminar um campeonato mundial sem fazer um gol, né? Jogar mal e perder para o Tigres, ok. Agora, jogar tão mal e perder para o Ali nos pênaltis, com um desempenho tão ruim nos pênaltis, é difícil de explicar. É ruim para o Palmeiras, né? Não dá para dizer que o Palmeiras vai terminar o ano em crise, porque chegou na final da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Paulistinha, que para mim não tem nenhuma importância, mas tem gente que gosta e valoriza, né? E foi quarto lugar no Campeonato Mundial. É a forma como foi, é do jeito que chegou. Entendemos sim, eu venho falando isso faz tempo. Um pouco do que esteve em campo contra o Al-Ahly está nas mãos da gestão, que fez o time jogar o Campeonato Brasileiro junto com os outros jogos. Como estava óbvio na cara que o Palmeiras tinha que parar com o Campeonato Brasileiro, deixar o Sub-20 jogar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, mas mesmo assim é uma produção que não se impõe diante do adversário, né? Olha, é uma equipe do Egito, né? Está acostumada a ir para o Mundial, tem um bom investimento, dá para entender, né, que o futebol globalizado está menor, é óbvio, de novo é óbvio, né? Sem dúvida, tá claro, não tem problema. A gente consegue entender isso. Agora, o futebol brasileiro está se acostumando a coisas como essa, como o Inter que perde para o Mazembe, o Cruzeiro também já foi no Mundial, não fez nenhum gol. Por quê? Por que a gente está entendendo isso e está se acostumando com essas questões? Porque o nosso futebol é pandêmico, é muito mal organizado, tem muitos jogos, os nossos técnicos não são bons, na maioria, né, com as exceções de praxe, porque a organização do campeonato é ruim, a CBF tem culpa no cartório, a CBF tem o dedo dela nessa organização. Como que você faz um campeonato, mantém 38 rodadas em meio à pandemia e não quer saber e vamos nessa? Palmeiras está saindo quinta-feira à noite do Catar e vai jogar domingo, vai jogar quarta, vai jogar sexta e vai jogar domingo. Quer dizer, que condições um time de futebol tem, emocional, mental, física, de manter bom desempenho? Não há nenhuma condição. Não adianta você, se você não aceita esses argumentos, pode ir embora do vídeo, não tem problema nenhum. Mas são fatos, é uma realidade. O Brasil precisa evoluir na gestão do futebol, melhorar a organização dos campeonatos, melhorar a organização dos nossos times, melhorar a forma como a gente vê futebol, melhorar a arbitragem, partir para uma arbitragem mais profissional, né? Para quando chegar num campeonato mundial não passar esse tipo de
de situação. Realmente muito ruim a atuação do Palmeiras contra a equipe egípcia do Al-Ahly. Muito ruim, muito abaixo de qualquer média, de qualquer explicação técnica que eu possa dar como analista de futebol. O jogo não anda, é só lançamento para frente. Não anda porque não tem opção. Os jogadores de meio não conseguem jogar. Acho também que o Abel errou, demorou demais para fazer as mudanças. Ele vai fazer a mudança com 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, quando ele coloca o Scarpa, o Danilo e o Menino no time. Demorou demais. Não sei, pode ser que ele esteja medindo a questão da energia. Não tem que medir nada agora, não tem que pensar em Campeonato Brasileiro, domingo. Talvez o jogo contra o São Paulo na sexta e só. O Palmeiras precisa fazer opção para poder entrar nos 2 jogos contra o Grêmio em condições físicas, táticas, com treinamento, técnicas e emocionais para ganhar o título, para disputar o título em condições de ser campeão da Copa do Brasil. Que o futebol no Brasil está defasado, todos sabemos, quem me acompanha sabe, eu venho falando sobre isso há muito tempo, a organização do nosso futebol deixa muito a desejar, e o elenco do Palmeiras também deixa. Na medida em que você não pode contar com Wesley, com Verón, e até com o Breno Lopes, que tecnicamente não é um furor, o Palmeiras não tem opção, não tem o que fazer. Sai o Marcos Rocha entre o Mike e o desempenho é o mesmo. O Felipe Melo hoje não conseguiu jogar. Fez ali a função dele, mas não dá andamento para o jogo. O Felipe não consegue chegar no ataque para definir uma jogada, para bater em gol, para ser um volante que faça essa modernidade. Ele passa muito bem, ele é muito bom no jogo aéreo, precisa avaliar a condição física dele. Daqui, do sofá, vendo a final pela televisão, esse é um recorte que precisa ser feito, ser dado, a impressão que se tem é que não tem condições. Agora, tá tudo errado, vamos mudar tudo, a temporada do Palmeiras é vergonhosa? Pelo amor de Deus, Claro que não. Não caia nessa narrativa aí. Não caia. Não caia. Preste atenção na narrativa que virá. Não se pode fazer desta participação do Mundial uma crise no Palmeiras. Porque não há motivo para isso. Porque foi muito mal no Mundial? Foi. Fechamos, concordamos. Como que se avalia o trabalho do Abel até aqui? Em 100 e poucos dias, 72 jogos, sem quase nenhuma semana cheia para treinar. Fica claro que ele comete os erros dele? Comete. Para mim, claramente, nesse jogo contra o Al-Ahly, ele errou. Ele errou, demorou muito para mudar, o time estava entregue, o time não tem força, o time não tem intensidade, e precisa mostrar mais, precisa fazer mais. As jogadas precisam voltar a sair. Agora, a discussão maior que está sobre o tema é a organização do futebol brasileiro, a não organização do futebol brasileiro. Você pode dizer assim, mas a gente não tem mais craque como antigamente. Balela. O Brasil revela. O futebol mudou? Claro que mudou. Não dá, não tem mais espaço para jogar. Se você não tem espaço para jogar, o craque, camisa 10, aquele malemolência, aquele cara, aquela filurinha, não rola. Precisa dominar e tocar. O Palmeiras tem problemas no elenco. Mike e Marcos Rocha é um problema. Não tem reserva para o Vinha, outro problema. Rafael Veiga, quando precisou, não jogou nada no Mundial. Incapaz de se desmarcar, fazer um passe. Significa que ele é péssimo? Não, ele serve. Agora, quem que entra no lugar dele? Lucas Lima não se conta, não dá para contar com o Lucas Lima. E o Scarpa é muito irregular, tem horas que ele joga, tem horas que não joga. Então, recuperando os pontas, Rony, Verón, Wesley, Bruno Lopes, o William pode flutuar, pode ser útil? Pode, talvez. Talvez ele possa ser útil. Agora, não tem outro centroavante. Só tem o Luiz Adriano e 2 meninos. O Luan Silva está se recuperando ainda. Precisa contratar para a temporada 2021. E, de novo, eu vou repetir, deixem o Campeonato Brasileiro de lado. E o Paulista também, se for preciso. O Palmeiras precisa pensar em dar ao Abel o mínimo de tempo, que seja 10 dias, uma semana, primeiro para os jogadores descansarem e depois para ele poder treinar este time. Dar horas de treino, minutagem de treino para aquilo que ele quer ver e colocar em campo.
esse discurso do Abel de que o Palmeiras está entre os 4 melhores times do mundo, esse discurso não cola, chega a ser assim meio patético, né? Porque não é verdade, não é um fato, ok? O Palmeiras teve dificuldade, fez grande jogo contra o River fora, teve dificuldade em casa, amarrou o Santos, ganhou num lance, né, na cabeçada do Breno Lopes, mas faz tempo que o time não joga bem. Jogou contra o Corinthians, jogou contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, mas não tem jogado bem. Qual é o motivo de não estar jogando bem? Se é a falta de treino, se é o cansaço, parem com o Campeonato Brasileiro. A gestão tem que entrar em campo. Ok? Não é uma temporada ridícula, vergonhosa, vexatória, como se começa a querer construir essa narrativa, né? E tampouco dizer que o Abel é um treinador sem repertório, é um treinador comum, é um treinador como se tem aqui no Brasil, porque não é. Percebe-se que ele não é. É claro que ele não é. Né? Ele já fez esse Palmeiras mudar da água para o vinho com o apoio do Cebola, do Andrei, né, que quando assumiu fez as coisas andarem. Então, assim, não é possível acreditar nisso, achar que é um treinador comum igual a qualquer outro. Ele tem dificuldades com experiência em títulos, é fato, né? Ele errou no jogo contra o Al, é fato, mas ele acertou na estratégia contra o Santos, ele fez o time jogar bola em alguns jogos, e agora tem essa sequência maluca, tem que largar o brasileiro, joga contra o São Paulo e depois pensa nos 2 jogos da Copa do Brasil, para que o Palmeiras tenha opções para montar o time. Porque se joga com o Marcos Rocha, tem que pôr o Gabriel Menino de assistente de lateral. Se põe o Gabriel Menino na direita, quem que joga do lado? Precisa fechar, precisa marcar, o William não dá conta. Então, o elenco tem dificuldades, me parece claro isso. E o Abel também tem as suas. Mas, até aqui, o que fica desse campeonato mundial é a diferença que a gente vê do futebol brasileiro para outros continentes. Enquanto o futebol se moderniza, enquanto se pensa em melhorar a qualidade do jogo, enquanto se pensa em profissionalizar a arbitragem, enquanto se diminui um pouco a quantidade de jogos excessivas para que o técnico tenha tempo para trabalhar, criar opções táticas e técnicas para fazer o time andar, né? Essa é uma coisa sistêmica do futebol e muito ruim, que atinge também não só o Palmeiras, mas todos os outros clubes do futebol brasileiro. Fechou? Um abraço, ó. Clica aí no sininho, se inscreve no canal, tá? Nesta sexta-feira, amanhã, portanto, eu vou fazer uma live muito importante para falar da saúde mental dos atletas, com o psicólogo do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e também com assistente social, porque a morte do Morro Garcia me impactou muito, ele que se suicidou nessa última semana que passou, é jogador do Godoy Cruz, e a gente vai falar sobre esse tema nesta sexta-feira, 7 da noite, das 7 às 8, vamos abordar o tema saúde mental dos atletas, ok? Palmeiras teve um campeonato mundial melancólico. E agora está na mão da direção, do seu Maurício Gagliotti, fazer com que esse time largue de vez o Campeonato Brasileiro, é sub-20, e passe a olhar os 2 jogos da Copa do Brasil e também da Recopa. Fechou? Abraço do Mas. Valeu, galera.